Bom dia, primeiro ano. Vamos dar sequência à apostila, aula 11 e 12. Olá. Primeira questão a ser trabalhada: o posicionamento do Brasil. Você tem um mapa aí na sua apostila que eu estou representando aqui através desse slide, aonde mostra o posicionamento do Brasil e retrata também as dimensões. Dê uma olhada na distância leste-oeste e na distância norte-sul. Praticamente a mesma, 4.319 e 4.390. Distâncias em quilometragem, a mesma. E se eu fizer um cálculo em graus, também vai dar. Porque aqui vamos lembrar que o Equador vale 0. O ponto norte ele está 5 ao norte. O ponto sul, 33 ao sul. De 0 até 33 e de 0 até 5. Eu somo essas distâncias aqui, vai dar uns 39 graus de distância norte-sul. Aqui ele está 34 oeste e aqui 73 oeste. Se eu calculo essa diferença em graus, também vai dar 39. Ou seja, provamos que o Brasil é um país equidistante. Leste a oeste, norte e sul, basicamente o mesmo tamanho. Vamos lembrar, olha o tamanho da fronteira do Brasil. 7.300 mais 15.700, 23 mil quilômetros de fronteiras que mostram que o Brasil realmente tem dimensões continentais. 15 mil quilômetros fazendo fronteira limite com vários países, menos com Chile e Equador. Como também aqui você tem os limites oceânicos, que também devem ser protegidos, devem ser garantidos pelo Estado. Então você tem 23 mil quilômetros. O que tem isso de vantagem e o que tem isso de desvantagem? Vamos trabalhar com vantagens. Você tem uma grande extensão leste-oeste. O que isso tem como característica? Vários fusos horários. Vários fusos horários. De leste a oeste, 39 graus de distância, você tem vários fusos horários. E aqui você tem uma extensão norte-sul. E o que garante isso? Uma diversidade climática, uma diversidade de vegetação. Ok? Essa grande extensão norte-sul, você trabalha com clima. Aqui você trabalha com fuso horário. De leste a oeste você trabalha com fuso horário. E as desvantagens? E as vantagens, Vamos citar mais vantagens. Você tem a biodiversidade gigantesca no território brasileiro. Você tem um grande potencial de mineração. Então você tem características legais. E, digamos, aspectos negativos. E essa proteção de fronteira? É uma dificuldade. E a questão da logística, a questão dos transportes, a questão da logística de comunicação, a integração regional. Vamos lembrar que o país, Brasil, é um dos países mais desiguais do mundo, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha em alguns mapas de regionalização. Mas o Brasil é um país muito desigual e esse tamanhão todo é um dos motivos. Lógico, aliado a um processo histórico de ocupação, aliado a governos, com suas respectivas ações, que criou um Brasil muito desigual. Essa desigualdade nós vamos ver daqui a pouco quando falarmos sobre regionalização. Então, num primeiro momento, posicione o Brasil, os pontos extremos, aqui na Paraíba, no Acre, lá em Roraima, aqui no sul. Cuidado com termos. Você já pode ter ouvido a seguinte expressão: eu vou do Oiapoque ao Chuí. Vou passar por todo o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque não é o ponto extremo norte. Oiapoque é esse círculozinho aqui, ó. Tá? Porque se você sair do Chuí e vier até aqui, o que você terá feito? Atravessado todo o litoral brasileiro, do Oiapoque ao Chuí. Mas não significa do ponto norte extremo ao ponto sul extremo.
Tome muito cuidado aí. Oiapoque ao Chuí. Seguindo aí, cortado pelo Equador, cortado por Trópico de Capricórnio, posicionamento. Posicionamento. Olha aí o Brasil numa questão sobre localização geográfica. Onde está o Brasil? Hemisférios. Está mais destacado aqui, né, o leste e o oeste, o oriente e o ocidente. Hemisfério ocidental, 100%. Hemisfério sul, não é 100%. Então vamos usar as palavras adequadas. O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, cortado aqui, né, por Equador, mas está totalmente ocidente. O que divide Oriente e Ocidente, Greenwich, totalmente ocidente, diferente de uma África, né? Olha só, a África tem Oriente e Ocidente, e o Brasil é totalmente ocidente. Vamos trabalhar com outro. O Brasil é cortado pelo Equador. Então ele tem uma pequena parte no norte e uma grande parte ao sul. Portanto, é predominante no sul, parcialmente ao norte, predominante ao sul, parcialmente ao norte, mas totalmente no hemisfério oeste. Seguindo, áreas temperadas, áreas tropicais, áreas polares. O que significa isso? Zonas climáticas. Por que o Brasil é um país quente? Devido à sua posição nas zonas climáticas. E onde que o Brasil está? Totalmente numa área tórrida? Totalmente numa área intertropical? Não. O Brasil está predominante numa área tropical, parcialmente numa área temperada, cuidado, área não é clima, está numa área temperada, mas predominante numa área tórrida, numa área intertropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Seguindo mais um pouquinho, o que mais que você tem aí referente a Brasil nessa discussão hoje? Vamos aqui. Posicionamento do Brasil na América do Sul. O Brasil, você olha, faz divisa com 10, né? Com 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que desses 10, vamos lembrar que um não é país, né? Guiana Francesa não é país. Quem não faz fronteira com o Brasil? O Chile e o Equador. Questão de fronteiras são muito trabalhadas em questões geopolíticas. Por exemplo, o conflito aqui envolvendo a Venezuela, conflitos internos envolvendo Venezuela, Colômbia, Bolívia, questões internas. E o Brasil é vizinho. Num conflito interno, lógico, há migrações, há refugiados. Então as fronteiras são questões também estratégicas, limites e fronteiras. Limite, vamos pensar, é a linha. Fronteira é a área próxima. Fronteira, a área próxima. Tá? Então é lógico, a gente acaba tudo trabalhando como fronteira, mas o limite é uma questão bem física, né? E lógico, há limites naturais, como rios, como montanhas, como também há limites geodésicos, como paralelos e meridianos. 75% das fronteiras do Brasil são limites naturais. Aproximadamente 25% é limite linhas geodésicas, continentes e rios e montanhas. Bem, o que mais que nós trabalhamos aqui? Os nossos vizinhos. Vamos lembrar que aqui tem o Mercosul, né? A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia. Né? Nós temos essa questão, então, importantíssima, esse líder da América do Sul. E vamos lembrar que tem também os limites oceânicos. Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. O que nós trabalhamos nesse mapinha? Nesse mapinha, nós trabalhamos os estados do Brasil. A divisão político-administrativa a partir de 1988. Porque Tocantins não existia em 1987. Tocantins foi criado em 88 na Constituição de 88. Então aqui você tem 27 unidades federadas, 27 unidades federadas e
Dessas 27 UFs, unidades federadas, você tem 26 estados e um distrito federal. Lembre o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. É uma federação, onde cada estado tem uma certa autonomia, mas sim, ainda subordinados a algo central, né? Que é um governo central, é uma federação. Tá? É um estado federativo. Cada estado, algumas leis são próprias, como por exemplo, carga tributária, né? Digamos um ICMS, mas todos devem algo sim ao governo central como um organizador, né? Tem um poder mais centralizado, mas cada estado tem uma certa autonomia, uma pequena autonomia, mínima que seja. Bem, 27 unidades. Tocantins foi criado em 88. Antes tudo era Goiás. E é o que nós vamos trabalhar. Como estudar isso aí? Na verdade, você vê isso lá no 7º ano, quando você regionaliza o Brasil em macro-regiões, em complexos regionais. Ao invés de eu estudar Minas Gerais, eu posso estudar Sudeste, ou então Centro-Sul. Ao invés de eu estudar o Pará, eu posso estudar o Norte, ou então a Amazônia. Ao invés de eu estudar Pernambuco, eu posso estudar Nordeste. E assim vai. Então eu crio regiões, ok? Eu crio regiões. Mas repito, por que criar regiões? Primeiro que eu preciso estudar melhor. O IBGE, órgãos especialistas, órgãos especializados já estudaram as regiões. Já estudaram as regiões. E no estudar as regiões, estudar os estados, já viram as características de cada um. Então, o que cabe a nós agora? Pegar, analisar as características já descobertas, agrupá-las em regiões homogêneas e vamos estudar. Então, não vou estudar o Pará, como eu disse, vou estudar o Norte, porque o Pará tem características semelhantes à do Amapá. Exemplo. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Como regionalizar o Brasil. E aí, você tem 3 formas de regionalizar o Brasil. A primeira do IBGE, a segunda de um geógrafo, Pedro Pinchas, e a terceira de Milton Santos. A primeira aqui é clássica. Você analisou as questões naturais, você analisou as questões como clima, como vegetação, como economia e regionalizou o Brasil. Então, características semelhantes você agrupa. Então, o que é uma região? Né? Uma região é um espaço onde as características são semelhantes e, portanto, diferentes de outras regiões. Na questão do IBGE, citando como característica, você tem 5 regiões. 5 regiões. E lembre-se, respeitando os limites. Respeitando os limites. Mesmo você sabendo que o norte de Minas não é tão parecido com o sul de Minas. Né? Você sabe disso. O triângulo não é muito parecido com o nosso sul de Minas. Mas é Minas. Então o IBGE, respeitando os limites dos estados, criou 5 regiões, criando espaços relativamente homogêneos, analisando clima, vegetação, economia, mas respeitando os limites. Pedro Pinchas, 1, 2, 3 regiões. Característica principal, não respeitou limites. Ele percebeu que a parte ocidental do Maranhão é muito mais parecido com a Amazônia. Ele percebeu que o norte de Minas é muito parecido com o Nordeste. Então ele não respeitou os limites. Essas regiões geoeconômicas, ele tenta mostrar que o espaço não é tão homogêneo dentro dos estados. Então, Mato Grosso, por exemplo, o sul do Mato Grosso é muito parecido com o Mato Grosso do Sul, que também é muito parecido com a estrutura de São Paulo. Então, o que acabou acontecendo aqui?
ele criou uma região chamada Centro-Sul, onde aqui tem uma estrutura um pouco diferente do Nordeste e do Norte, que aqui já não é mais Norte, Pedro Pinches chama de Amazônia. O IBGE praticamente usa pontos cardeais. Aqui não mais, né? Aqui você vê que não é mais o ponto cardeal a questão. Aqui vai muito além disso. Aqui você tem um complexo, um emaranhado aqui de características, tipo Minas Gerais, que não é porque é Minas que todo o estado de Minas tem que estar na mesma região. Padre Pedro Pinchas, o norte de Minas, regiões são muito parecidas, inclusive o clima, e é verdade, o clima, a economia, a questão da subsistência, a questão da pobreza. Então Pedro Pinchas dividiu o Brasil de uma outra maneira. 3. Milton Santos, considerado o maior geógrafo de uma área da geografia aqui no Brasil, que a geografia você divide em áreas, geografia física, geografia humana. E ele é considerado o maior geógrafo da área da geografia humana, que trabalha com economia, trabalha com aspectos sociais. Milton Santos. E aí ele criou